Perdidos na Estante. Salve, salve galera, queridos, queridas, queridos ouvintes do podcast Perdidos na Estante. A equipe do seu podcast favorito está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022. Mas o Perdidos na Estante não vai parar, viu? Nós e os nossos amigos preparamos uma série de indicações para vocês curtirem enquanto aguardam o nosso retorno. Então aproveitem essas dicas, bom descanso e nos ouvimos em fevereiro. Olá a todos os ouvintes do Perdidos, sejam bem-vindos a mais um Drops de férias. Estamos aqui todos curtindo uma viagem, curtindo uma praia, agora aproveitando um pouquinho de liberdade depois desse tempo dentro de casa, ou quem sabe aproveitando dentro de casa para dar uma descansadinha básica, né, dessa rotina que é a nossa vida. Estou aqui para fazer uma indicação para vocês e espero que eu consiga atender as expectativas, apesar de que a minha indicação é meio pauleira hoje. É uma indicação mais voltada para a galera que está realmente a fim de se desafiar nesse mês de férias. Eu estou trazendo para vocês um clássico da literatura, uma obra que, na minha opinião, todos deveriam tirar algum momento na vida para poder ler. E assim, quando eu comentei para os colegas do Perdidos que eu iria fazer um drop sobre eles de cara já falaram assim, temos que gravar um episódio sobre essa história, e eu super afim de gravar, até porque eu sei que já houveram várias histórias baseadas nele. E o livro é David Copperfield, de Charles Dickens. Sim, aquele livro enorme, aquela arma branca, né, praticamente. Aquele livro que todos ficam um pouco receosos de pegar por conta do fato de ser um clássico, do tamanho da história, né. Só assim, um dia eu peguei, vamos lá, fui de cabeça, falei, vamos ler, vamos ver o que vai dar isso. E foi muito curioso que foi a primeira vez que eu li uma história de Charles Dickens. Depois eu li outras coisas, li Grandes Esperanças, li o Conto de Natal, né? E David Copperfield, ele é monumental desde o seu começo. Então, sobre o que é a história? A história é sobre David Copperfield, né? Que é um menino que ele se vê em um momento da vida dele em que ele perde os pais e ele se vê abandonado, deixado com a família, né, com outros membros de sua família, que passam a abusar dele, né, abusar no sentido de que ele é colocado de lado, as pessoas se aproveitam, né, há toda a questão da herança deixada pela família. Então ele é um menino que ele tem uma vida bastante difícil, e são as experiências que ele tem ao longo da vida e as pessoas com quem ele tem contato que vão moldando a personalidade dele. Charles Dickens escreve um épico monumental que começa na infância e termina na fase final da vida do David Copperfield, né. A gente acompanha passo a passo, né, quem ele conhece, com quem ele se envolve, as alegrias, as tristezas, né, as experiências, os aprendizados, as decepções. É uma história que, para autores, é ensinar como que você desenvolve um personagem, né? É ensinar como criar, como usar a narrativa no seu nível mais elevado. Tem alguns capítulos, como o começo de uma longa jornada, que é logo no comecinho mesmo da história, né? Ou Tempestade, que é mais à frente, em que o Charles Dickens ele muda de uma hora para outra a maneira como ele está contando a história. Ele sai de uma narrativa em primeira pessoa e passa para algo assim que eu não sou capaz de definir em palavras, sabe? Até quando eu escrevi a resenha do David Copperfield, eu ficava assim, cara, eu tô escrevendo um texto sobre esse livro e eu não encontro maneiras de descrevê-lo. Eu sinto que o que eu escrevi não faz justiça ao que o Dickens escreveu nessa história. E pensem no seguinte:
David Copperfield é mais um dos livros do Dickens que foram publicados em folhetim. Você imagina acompanhar semana a semana essa história. É algo surreal, sabe? A gente tem também personagens que são tão grandes quanto a existência, né? O Sr. Murdstone, né? A gente tem, a própria mãe do David, a Clara, né? Que sofreu bastante um abuso psicológico, né? A gente tem questões de agressão física, a gente tem a vida difícil na Inglaterra, em Londres, né? A gente tem a pequena Emily, que faz parte desse caminho de aventuras vivida por ele, a gente tem Steerforth, que se torna uma pessoa muito próxima a ele. Caramba, é muito difícil a gente descrever a magia das páginas escritas por Dickens. A gente não consegue mensurar a habilidade que o autor tem ao criar essa história. É um livro, assim, que é impressionante. A gente tem que ser lido com calma, com tranquilidade. É um livro de mais de 1000 páginas. Se não me engano, a edição que eu tenho, que é da Kozak, é uma pequenininha. Ela tem mais de 1.400 páginas. E assim, não é uma escrita simples, até porque é uma escrita do século XIX. Há um pouco de complexidade, expressões mais antigas envolvidas. Só que o Dickens é um maravilhoso contador de histórias, sabe? É uma aula de jornada, de aventura. Eu comparo o David Copperfield a épicos como a Ilíada e a Odisseia. Não tem como. Fica essa indicação para vocês, né, de uma história maravilhosa, uma história que vai tomar boa parte dos dias de vocês ao longo dessas férias, mas eu tenho certeza que vocês não serão os mesmos leitores ao final dessa história. Tenho certeza que, de alguma maneira, Dickens ele vai conseguir tocar no coração de vocês. E eu agora pretendo ler no ano que vem, né, uma história de 2 cidades. Eu quero reler Grandes Esperanças, que é uma história também maravilhosa do autor. Espero que essa indicação tenha valido para vocês. Espero que todos estejam curtindo as férias, descansando, colocando seus livros em dia, fazendo suas maratonas. Enfim, vivendo e aproveitando a vida. Assim como lição que o David Copperfield nos deixa ao final da história, é aproveitar todas as experiências que elas possam formar os pequenos tijolos do nosso caráter, nos levar adiante em novas experiências. É isso, curem-se todos e até a próxima. Esse episódio vai especialmente para nossa madrinha, apoiadora, pessoa que está sempre aqui conosco no Leitor Cabuloso, a escritora Ana Lúcia Merege. Nós convidamos todas as pessoas que nos ouvem a conhecer os livros dela. Vocês não vão se arrepender. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.